Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Vocês gostaram muito do último vídeo sobre isso e eu abri uma caixinha de perguntas e respostas lá no meu Instagram, mas tinha um monte de pergunta boa lá que não dava para responder só em um minuto. Então, vamos que vamos com as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Wellington Sabino, ele diz o seguinte: casar só no civil é pecado? Sim, meu amigo, claro que é pecado. Até porque casamento no civil, ele é apenas uma formalidade civil. O casamento no civil, ele é uma maneira civil, humana, de padronizar, registrar a união estável entre duas pessoas. E por que é pecado? Porque o casamento é uma instituição, uma união instituída por Deus. Deus criou o casamento e Deus é quem deve abençoar o casamento. Tem muita gente que nunca casou, mora junto, isso configura união estável, tá em pecado. Tem gente que casou no civil, mas nunca casou no religioso, eu te diria. Ter realmente uma bênção de um pastor, tá em pecado. Tem gente que é só casado no religioso, mas não é casado no civil. Não tá em pecado, mas tá errado, porque tá contra a lei. Então, assim, em algumas instâncias, eu até diria que você está em pecado. Agora, então eu tô no civil aqui só, eu preciso só do religioso, vou pedir para qualquer pastor aqui vir e abençoar a gente. Tudo bem, cara, beleza. Agora, o importante é o entendimento. O certo é você passar por um processo de aprendizado do que significa o casamento bíblico, entender para onde está indo. O casamento não é só alguém vir e falar, vocês estão casados e pronto, mas o casamento é uma aliança eterna com a outra pessoa através de Jesus, no nome de Jesus. Próxima pergunta aqui, que o cara quis jogar acho que pra cima de mim. Um cristão gordo vai pro céu? O que é isso, cara? Você tá me atacando? Claro que existem inúmeras controvérsias, existem inúmeras definições do que é ser um cristão gordo. Se você está um pouco acima do peso, você já tá gordo. Se você tá bem acima do peso como eu tô, você tá bem gordo. Agora, a grande verdade é que sim, nós temos que ser bons mordomos do nosso corpo. Nosso corpo é uma ferramenta que Deus usou para glorificarmos a Deus. Eu não tô passando pano aqui e eu mesmo falar isso aqui parece, nossa, que hipocrisia, namorado. Eu tenho total convicção de que eu não estou glorificando a Deus hoje com o corpo do jeito que eu tô, mas ore por mim para eu voltar a ser maromba, ore por mim para perder o peso. Agora, um cristão gordo vai pro céu? Claro que vai. Até parece que o peso é algo que vai conseguir impedir aquilo que Jesus fez na cruz por mim. Agora, eu sempre me lembro daquilo que o pastor Luciano Subirá fala muito, e foi até uma das coisas que motivou ele a escrever tanto Cultura do Jejum, tanto esse livro novo dele, que é Cuidado com o Corpo, que Deus dando uma bronca nele falando o seguinte: cuida desse corpo que eu te dei, porque se você não cuidar, você não vai conseguir viver tudo que eu tenho para você, você não vai conseguir pregar para todas as pessoas que eu quero que você pregue. Então sim, um cristão gordo, óbvio que vai para o céu, mas ele não deve permanecer dessa maneira, deve buscar saúde para poder estender os dias aqui na terra para continuar pregando o evangelho. Devo orar em línguas na igreja ou somente em casa no meu secreto? Orar em línguas é que nem orar normalmente ou preciso me preparar antes na oração? Eu pessoalmente estou numa jornada sobre essa questão do orar em línguas no culto, porque existe muita polêmica, existe muita divergência. O lado que eu defendo da oração em línguas é que a oração em línguas ela pode acontecer a qualquer momento, porque a oração em línguas nada mais é do que você falar mistérios com Deus. Você vai poder ver tudo isso lá em 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer que aquele que ora em línguas ora mistérios com Deus e se auto-edifica. Agora, lá em 1 Coríntios 14 mesmo você vê Paulo em nenhum momento dizendo que não é para orar em línguas, só tem um momento que ele fala o seguinte: não havendo interpretação, não ore em línguas no púlpito, apenas no seu lugar, orando em silêncio e com Deus. O que eu entendo de Paulo? Eu entendo que Paulo
neste momento, ele está falando para uma igreja extremamente carismática, uma igreja extremamente sobrenatural, onde pessoas estavam provavelmente subindo no púlpito da igreja e elas só falavam em línguas e desciam, como se fosse assim, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, bate palma, sabe? Mas basicamente, o que eu quero que eu entendo de Paulo falando é, se você for subir no púlpito, não vai sair orando em línguas se não tiver interpretação, porque o púlpito é um local de pregar a palavra, de abençoar todo o corpo. E o orar em línguas, como é uma coisa pessoal entre você e Deus, não faça no púlpito, a não ser que tenha interpretação. Se não, fique em silêncio, orando apenas com você e com Deus. Eu faço muito isso, em orar no Espírito, para interceder o meu homem interior, para edificar o meu homem interior, para quando eu for pregar, quando eu for liberar alguma coisa, quando eu for orar por cura, eu ter intercedido e edificado o meu homem interior. Essa é a minha visão, isso é o que eu tenho entendido. Claro que a gente pode depois gastar um vídeo todo só sobre isso, mas se você quer a minha opinião, eu acredito que sim, você pode orar em línguas em todos os momentos, menos na hora de você subir num púlpito para ser aquela pessoa que você vai entregar a palavra. Por quê? Porque é pecado? Nem pecado eu acho. Acho que aqui Paulo está trazendo uma recomendação, porque senão você sobe lá, ora em línguas, desce, ninguém entendeu nada, não serviu de nada para ninguém e ainda teve gente que ficou confusa, não entendeu, não se abriu para o evangelho. A Olivia perguntou o seguinte: como ajudar adolescentes que estão com pensamentos / ações suicidas? Cara, esse é um tema muito importante e muito delicado no dia de hoje. Inclusive, eu tava ouvindo um podcast hoje que falava que existem hoje mais pessoas que morrem por suicídio do que por homicídio, ou seja, por alguém assassiná-las. E isso é, com certeza, um absurdo, uma coisa assim, sem precedentes, né? Tantas pessoas tirando suas vidas. Claro que é muito complexo eu falar tudo isso aqui, mas o que eu falaria para você ajudar com esses adolescentes? Você precisa mostrar na palavra de Deus pessoas que venceram a depressão, pessoas que pediram por morte para Deus e o Senhor restaurou, como por exemplo Jeremias, como por exemplo Davi, como por exemplo Isaías, pessoas que venceram essa tristeza profunda. Segunda coisa, se essa pessoa está se abrindo e está falando sobre suicídio, busque ajuda especializada, psicólogos, psiquiatras, profissionais da área da saúde mental que também vão auxiliar essa pessoa. E tem que tentar entender da onde está vindo isso. Não quero tirar nenhum peso da profundidade do como é o suicídio, mas a gente sabe também que o suicídio hoje em dia, ele virou como se fosse uma moda, uma coisa meio que super normal entre os adolescentes. Você tem artistas que cantam sobre o suicídio, que celebram o suicídio. Então, também tem que ver se não é só uma necessidade de chamar a atenção. Então, tem que tratar com cuidado, é uma coisa super real que acontece e trata com a palavra de Deus e com pessoas profissionais da área da saúde mental. Beijar no namoro, permissão cultural ou pecado mascarado? Muito bom, hein? O beijo no namoro, ele é perigoso. E é até por conta disso que existem pessoas que escolhem passar durante todo o período de namoro sem dar um beijinho na boca. E eu acho louvável as pessoas que fazem isso, e se elas acham que isso vai edificar o namoro, vai realmente ajudar nesse processo de namoro, não vejo problemas de fazer. Agora, o que é interessante, né? A gente sabe, existem polêmicas de não existe namoro na Bíblia, namoro é uma invenção cultural moderna, e tem razão, é realmente uma invenção cultural moderna. O namoro bíblico, não digo nem bíblico porque você não tem namoro na Bíblia, mas o namoro que quer glorificar Deus é um namoro que não está focado em prazer sexual, mas é um namoro que está focado em preparação, conhecimento, dar passos rumo ao casamento. Pode beijar no namoro? Minha opinião, eu acredito que pode. Se for algo que está te levando a pecar, eu acho que não pode. E é por isso que você tem que ser muito real com a sua namorada. Isso aqui tá levando a gente para algo negativo ou positivo. Eu mesmo posso falar, no começo do meu namoro com a Giovana, a gente não tinha muito esse entendimento. E aí os nossos beijos começaram a levar a gente para um lugar onde estava passando do ponto, fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus, a ponto de a gente começar cada vez diminuir, e eram apenas selinhos, beijos de oi, tudo bem, beijos românticos,
beijos eu te amo, mas não era nada que iria inflamar os nossos desejos. Ah, namorado, então é melhor que não beije. Tudo bem, se você tem essa opinião e para você é a melhor se fazer não beijar, não tenho problema com isso. Agora, eu não posso te dizer que um beijo é um pecado. Pecado é imoralidade sexual, é sexo antes do casamento. Tem que sempre fazer essa pergunta: pô, depois desse beijaço que eu dei na minha namorada, eu fiquei envergonhado pelo Espírito Santo? Ou tá tudo bem entre eu e o Espírito Santo? Eu consigo glorificar a Deus nesse beijo que eu dei na minha namorada? Então fica aí a reflexão. Boa pergunta aqui, ó. Jéssica Angelini perguntou o seguinte: o servir é saudável até qual limite? Muito bom, hein? A grande verdade que eu te falaria inicialmente é: serviço é uma das coisas essenciais e mais importantes do evangelho, mais importantes dentro de uma igreja, porque o servir te gera senso de propriedade, ou seja, isso aqui é meu, eu faço parte disso. E além do mais, trata o nosso caráter e nossa humildade. Agora, qual é o limite do serviço? Eu acho que o limite é quando você começa a transformar o servir num lugar de performance, num lugar de eu só quero aparecer, eu só quero fazer para os outros verem, ou quando o servir começa a roubar a presença de Deus. Eu conheço várias pessoas que se envolvem num monte de escalas de serviço na igreja. Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. E no fim das contas, quando não tá servindo, ou não vai no culto, ou não sabe o que fazer, não sabe ficar na presença de Deus. A gente usa muito o texto, né, de Marta e Maria para falar sobre essa questão de servir. Ah, não, você não pode ser como Marta, você quer servir, servir, servir. Você tem que ser como Maria, que escolheu a boa parte. É verdade, mas a grande verdade é que se não existisse Marta nesse processo, Jesus nem teria sido convidado para Maria escolher a boa parte. Então o limite é um equilíbrio entre Marta e Maria, entre um lugar onde você serve, mas um lugar onde também você recebe. Como saber se estou pronto para me batizar? Da Júlia Oliveira. Ju, ótima pergunta. E o que eu falaria para você? Eu acho que você está pronta para se batizar quando, você entregou a vida para Jesus. Você, de fato, fez esse apelo, você entendeu no seu consciente que eu estou entregando minha vida para Jesus como meu Senhor e Salvador. Não só de um lugar de um rito evangélico, não só de um lugar onde, eu vou me batizar aqui para postar minha foto, mas eu entendi o que significa o batismo. O que significa o batismo? O batismo nas águas, eu acredito que é isso que você está se perguntando, é a representação física do que aconteceu no seu espírito quando você entregou a vida para Jesus. Então, eu gosto de falar, eu aprendi isso com o pastor Luciano Subirá, que existem vários batismos, né? Tem o batismo de Cristo, batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, batismo nas águas. O batismo de Cristo e o batismo nas águas, eles estão conectados, porque o batismo de Cristo é quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você um dia num apelo, no seu quarto, em algum momento, você fala: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador e eu entrego a minha vida e você é o meu Senhor e o meu Salvador. Só que você recebe isso pela fé. Agora, como é que eu materializo isso de uma forma de uma ordenança? Porque existem duas ordenanças de Jesus até que ele venha. Na verdade, tem mais de duas, mas vamos lá. Ceia em memória dele e batismo. A ceia é uma ordenança que representa que nós nos lembramos, é algo figurativo do corpo e do sangue de Jesus. A mesma coisa, o batismo é algo que representa o que aconteceu pela fé quando você entregou a vida para Jesus. Se você entender tudo isso e você entender que quando você descer aquelas águas é a representação pública para todo mundo, seu velho homem ficou, você está subindo uma nova criatura, não é só Jesus te salvando, mas é você entregando a vida para ele ser o seu Senhor, aí você está pronto para ser batizado. Mas, namorado, nossa, isso é muito sério, hein, cara? Precisa de tudo isso? Precisa, senão você vira aqueles crentes que se batiza toda a igreja que você vai, você se batiza todo mês, toda vez que você tá mal para Jesus, você quer voltar para Jesus e aí você quer se batizar de novo. O batismo tem que ser uma vez só e a fé em Jesus Cristo uma vez só. E a última pergunta que eu tenho aqui, vamos terminar com uma polêmica. Jordan pergunta o seguinte: o que você acha sobre cobrar para pregar? Obviamente, um absurdo. Você virar e falar: você quer que eu pregue na sua igreja? Custa tanto, porque você cobra algo que existe um preço.
certo? Um absurdo. Agora, por exemplo, eu tenho um ministério itinerante. Então, além de pregar no Ministério de Adolescentes da minha igreja local, eu também faço agendas, né? As pessoas me convidam para pregar nas suas igrejas. Eu cobro para pregar? De jeito nenhum. Mas eu tenho algumas coisas que eu peço. Eu peço que a pessoa que está nos convidando, ela possa cumprir com alguns honorários. Por exemplo, gasolina ou transporte, se precisar de um avião, alguma coisa, a alimentação e também hospedagem. E uma coisa que a gente fala muito é sobre uma oferta de amor. Não existe valor estipulado, mas é de fato a igreja entender a necessidade de ofertar com amor algum valor para a vida da pessoa que está sendo convidada, ou seja, no meu caso. É importante, por quê? Porque a igreja ela vai exercitar a generosidade e não só simplesmente vem aqui, prega, você se vira. Não. Então, acho que é uma coisa de mão dupla. O pregador vai numa igreja, ele dispõe do tempo dele, ele dispõe do talento dele, do estudo da palavra, da energia, se desprender da família, dos tempos talvez trabalhados em outras frentes e coisas que aquele pregador tem para fazer. E aí, a igreja cumpre com todos os honorários e ainda oferta com amor na vida desse pastor. Então, cobrar para pregar, eu sou totalmente contra, eu acho um absurdo, é precificar o evangelho. Agora, dar uma oferta de amor, sou totalmente a favor. E deixa eu abrir um parênteses nisso, porque assim, a grande verdade ficou moda, né? Vamos chamar um pregador, vamos chamar um pregador, vamos chamar um pregador. E eu acho ótimo, mas você precisa fazer uma análise na sua igreja local. A gente está em condições de chamar alguém, ou a gente tem um ministério super pequeno, que a gente não tem recurso, mas a gente vai se desprender de muito recurso aqui para chamar alguém que talvez nem se conecta com a gente. Ou eu chamo alguém e não consigo honrar essa pessoa porque realmente a gente não estava pronto financeiramente para chamar uma pessoa. Então, se você lidera um ministério, toma cuidado quem você está chamando, por que você está chamando e se está chamando, se está conseguindo honrar com a vida dessa pessoa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São praticamente 20 minutos de vídeo aqui que eu quis fazer para vocês. Se você concorda ou não com alguma pergunta, responda aqui nos comentários com educação e tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. Falou!